Muito bem. Então, o raciocínio que a gente vai fazer em relação aos impostos, o primeiro é esse: é um tributo não vinculado. Ou seja, pelo fato de que você paga imposto, você não recebe do Estado nenhuma contraprestação. Outra questão importantíssima e ainda relativa à competência dos impostos é a questão relativa à chamada vinculação da receita dos impostos. Vamos voltar lá no nosso conceito de receita pública. Aí nós fizemos lá a divisão bipartida das receitas públicas: receitas originárias e receitas derivadas. Tributo é receita derivada. Imposto é espécie do gênero tributos. É a primeira espécie do gênero tributo. E aí nós vimos essa receita derivada, que é um tributo e mais um tributo da espécie imposto, ela não pode ter essa receita vinculada a nenhum órgão, ou a nenhum fundo e a nenhuma despesa. É a chamada proibição constitucional da vinculação da receita dos impostos. O artigo 167, no inciso 4, estabelece claramente esta vedação. Não se pode vincular a receita dos impostos a nenhum órgão, a nenhum fundo, a nenhuma despesa. Vejam o que diz o inciso 4 do artigo 167. São vedados, inciso 4, a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação dos recursos para as ações de serviços públicos, de saúde, manutenção, etc, etc. Mas, a rigor, vejam, por que a Constituição ela proíbe a vinculação da receita dos impostos? Porque a receita dos impostos, senhores, elas irão para financiar o orçamento geral de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. Então, esse orçamento, ele é composto principalmente pela receita dos impostos. E depois, subsequentemente, esse orçamento vai ser composto pela receita dos demais tributos que essa pessoa jurídica de direito público irá arrecadar. Então, essa vinculação da receita dos impostos, ela é vedada constitucionalmente. Aqui, a tela sobre a qual já falamos, né, que é a divisão das competências das 4 pessoas jurídicas de direito público relativamente aos impostos, e a competência residual da União e a competência extraordinária da União. Muito bem. Vejam só, senhores. Então, feita essa divisão, nós temos que classificar esses impostos. Por que classificar, né, senhores? Vejam, a gente classifica para estudar melhor. Uma classificação, ela não é boa, ela não é certa ou errada. Uma classificação é boa ou ruim. Eu posso dizer que gosto dessa classificação, não gosto daquela, mas o objetivo da classificação é meramente estudar. Classificar para estudar, não mais para classificar para ser o senhor da verdade, né, senhores? Aliás, em direito, ninguém é senhor da verdade, né? Nós todos temos que nos curvar à complexidade das relações. Mas uma classificação importante que a gente faz dos impostos é a classificação dos impostos em impostos diretos e indiretos. O que é um imposto direto, né, senhores? Veja, um imposto direto é aquele que não repercute
que é repercutir? Repercutir é ser repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Então, há impostos que são indiretos, ou seja, que repercutem, que são repassados de um agente para outro agente numa cadeia econômica. São os chamados impostos formadores de preço. Por exemplo, o ICMS, o IPI, o ISS, são impostos formadores de preço, impostos que estão embutidos no preço das coisas e dos serviços. E como eles estão embutidos, eles vão sendo repassados de um agente para outro agente no âmbito de uma cadeia econômica. Quer dizer, eu compro um produto e pago ICMS, eu comerciante, vendo esse produto para o meu cliente consumidor final. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, está embutido no preço. Então, o que eu vou fazer, eu, comerciante, que vou comprar um produto e vou vender esse mesmo produto? O que eu vou fazer com o valor desse imposto? Eu vou embutir no preço, senhores, não tem outra opção. Veja, eu vou transferir para o meu cliente o encargo financeiro relativo ao imposto. Então, cada produto que se compra no país tem vários tributos embutidos no preço. Essa é uma das grandes questões, uma das grandes questões que tornam o nosso país uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por quê? Porque nós somos um país que tributa excessivamente o consumo. Só para vocês terem uma ideia. Pegar um automóvel, coisa simples. No preço de um automóvel, você tem ICMS, 18%. Você tem IPI. Você quanto é o IPI de um automóvel, senhores? 25%. Então coloca aí. 25 mais 18, na minha conta está dando 43. Então veja só, dois impostos, ICMS e IPI, ambos incidentes sobre o automóvel, já compõem 43% do valor desse automóvel. Agora, além desses dois impostos, incidem mais uma infinidade de tributos. Por que eu digo mais uma infinidade? Porque é o seguinte, o que você tem num automóvel? Você tem material e mão de obra. E a mão de obra brasileira, ela é tributada com os chamados encargos sociais. Os encargos sociais, entre os encargos sociais, estão principalmente as chamadas contribuições sociais, as contribuições previdenciárias, que têm natureza jurídica de tributo. Então, sobre cada real, nós vamos ver isso oportunamente quando enfrentarmos as contribuições especiais. Mas, só para a gente visualizar rapidamente, para cada real entregue a um trabalhador brasileiro, você tem que entregar para a Previdência Social 40 centavos de real. Então, você paga R$1 para o seu trabalhador, mas você tem que pagar 40 centavos. Desse real, 40 centavos é para a Previdência e 60 centavos vai para o trabalhador, ou propriamente dito, digamos assim. Para cada R$1 que você paga a um trabalhador brasileiro, você tem que pagar 40 centavos de real de contribuições previdenciárias. Então, toda a parte da mão de obra desse automóvel é tributada com contribuições previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários. Agora, além disso, existem as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta das empresas, como, por exemplo, a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que incide a uma alíquota efetiva de 9,25%, que é uma alíquota nominal, mas só que a alíquota efetiva ultrapassa os 10%. Então você tem o PIS, que é o Programa de Integração Social, que é uma alíquota de 1,65%. Então só aí você já tem mais
mais 12%, só de duas contribuições sociais. Então, além disso, veja, todos os itens que compõem a receita bruta de uma empresa, sobre essa receita bruta, vão incidir imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, que é outra contribuição social. Somando tudo isso, veja, além disso, pela prestação de serviços, todo prestador de serviços para uma montadora vai pagar na sua nota fiscal de serviço, vai pagar ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que vai incidir uma alíquota de 2% a 5%. Resumo da ópera. Nesse automóvel, vamos imaginar um automóvel caro de 100 mil reais, só para você visualizar. Nesse automóvel de 100 mil reais, nós chegamos ao absurdo de ter 67 mil reais de tributos. Bom, só o IPI e o ICMS são 42 mil, tá? 43. Só 2 tributos. Somando os demais tributos, nós temos 67 mil reais. Então, na realidade, assim, o que você tem? Você paga 3 automóveis para levar um. Essa que é a situação verdadeira no Brasil. Você paga uma quantidade muito maior de tributos sobre a aquisição de qualquer bem do que na maioria dos países do mundo. Então, se você tributa muito o consumo, veja, consumidores somos todos nós mesmo. Por quê? Porque isso se aplica ao automóvel, mas se aplica numa escala menor também aos alimentos, às roupas. Roupa, por exemplo, paga 50%. 50% de uma roupa é tributo. Então, nós somos um país que tributa demasiadamente o consumo. E, de uma forma geral, também não nos abstemos de tributar a renda. Você paga 27,5% de imposto de renda. Muito bem. Só que eu quero colocar, então, que essa divisão, essa classificação dos impostos em reais, aliás, desculpe, em diretos e indiretos, é altamente relevante. Porque o que é um imposto direto? É aquele que não repercute, aquele que você suporta com ele. Por exemplo, o IPTU da sua casa, um imposto direto. Você tem uma casa, você paga IPTU. O IPTU dessa sua casa, você repassa esse valor para quem? Para ninguém. Você não tem como repassar. Não é um imposto que comporte, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. Um imposto que não comporta, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo é o chamado imposto direto. Não repercute. Imposto de renda não repercute. IPTU, ITR, são vários os impostos diretos. E são vários os indiretos. Então, nós pagamos impostos diretos, que não repercutem, são suportados, e pagamos impostos indiretos, que são repassados. Essa classificação é importantíssima. Outra classificação importante. Professora, só um minutinho. Você pode dar um exemplo dos indiretos? Vários exemplos. ICMS é indireto, IPI é indireto. Por exemplo, todas as contribuições sociais são indiretas também, mas não são imposto. Então, se a gente fosse pegar o 153 da Constituição, vamos pegar lá em cima, por exemplo, ó. O imposto de importação, vou pegar o 153 aqui. Imposto de importação, indireto. Imposto de exportação, indireto. Imposto de renda, direto. Imposto sobre produtos industrializados, indireto. Imposto sobre operações de crédito, indireto. Imposto territorial rural, direto. Imposto sobre grandes fortunas, direto. Só que não existe, né? Aí você pegar o tributo dos estados, ICMS, indireto. IPVA, direto. Veja, você tem um automóvel, tem que pagar o IPVA. Você repassa esse IPVA para alguém? Não repassa. Você suporta com ele. Então é direto. ITCMD, direto.
você recebe uma doação. Sobre essa doação incide ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Esse ITCMD é um imposto direto. Aí vamos pegar o dos municípios. ISS, indireto. No preço de um serviço está embutido o ISS. IPTU, direto. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Direto. O ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Eu vou comprar um imóvel, tenho que pagar o IPVI, o ITBI. Eu, comprador do imóvel, tenho que pagar o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que aqui no município de Santos é 2% do valor do imóvel. Então vejam, e o ITBI é o quê? Direto. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Tá bom. Então, olha só. Olha, uma coisa que eu quero colocar bem claramente. Você, quando me faz uma pergunta, você está me ajudando. Veja, você não está atrapalhando a minha aula, você não está interrompendo meu raciocínio. Muito pelo contrário, você está me ajudando. Por quê? Se você faz uma pergunta, a primeira sensação maravilhosa que eu tenho é de que você está acompanhando a minha aula. Né? E a segunda é que, veja só, você está resolvendo a dúvida de muitos colegas que muitas vezes estavam com a mesma dúvida e não fizeram uma pergunta. Então não há problema nenhum em fazer pergunta, muito pelo contrário, eu agradeço bastante quando alguém me faz uma pergunta nessas aulas, principalmente nessas aulas remotas em que essa distância nos faz, enfim, ela nos faz ter algumas dificuldades, mas obrigado pela sua pergunta. Né? Diga, mas alguém quer falar alguma coisa? O imposto direto, então, é aquele que você não repassa, por exemplo, você não embute no preço das mercadorias. Sim, o direto, você suporta. Direto. O indireto você embute. Você embute, exatamente. Você não embute no preço do imóvel. O ITBI, por exemplo, né? Claro, exatamente. Você vai vender um imóvel, você tem um imóvel a vender, certo? Sobre essa venda tem o ITBI, não tem? Tem. Mas o ITBI quem paga é o comprador, no momento da outorga da escritura. Quando você diz meu imóvel custa 200 mil é só o preço do imóvel. Agora, sobre esses 200 mil vai incidir 2% de ITBI, que o comprador vai pagar à parte, no momento que ele passar a escritura do imóvel. A propósito disso, o STJ acabou de consolidar uma jurisprudência no sentido de que o ITBI só incide com a outorga da escritura definitiva do imóvel. Porque acontecia muito, isso é usual no Brasil, né? Que as pessoas vão transmitindo o imóvel por promessa de cessão. O cara faz uma promessa de cessão e o outro promete ceder para outro, e o outro promete ceder para outro, e o outro promete ceder para outro, que finalmente passa a escritura para um outro. Muito bem. Os municípios brasileiros queriam receber o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, sobre cada promessa de cessão, alegando que cada promessa de cessão era fato gerador do ITBI. E o STJ disse não. Promessa de cessão não transfere a propriedade, é só direitos, transfere direitos sobre a propriedade, e como se transfere somente direitos sobre essa propriedade, não incide o ITBI. O ITBI só vai incidir quando houver a outorga da escritura pública de compra e venda e o competente registro imobiliário no cartório de registro de imóveis competente. E aí, sim, vai incidir o fato gerador do ITBI, que, nesse caso, apenas como comentário, é um imposto direto, não repercute. Eu, comprador do imóvel, vou pagar o ITBI e vou suportar com ele. Não vou repassar para ninguém. Entendeu isso, Fernando? Entendi sim, professor. Muito bem. Então, outra classificação importante é a classificação dos impostos em reais e pessoais. Vejam, há impostos que incidem sobre a res, incidem sobre a coisa. E há impostos que incidem sobre a pessoa. Vejam, impostos que incidem sobre a coisa são chamados impostos reais. Por exemplo,
o imposto de importação. O imposto de importação é um imposto real, incide sobre o quê? Sobre a coisa importada. Se você importar um produto de $1.000 e sobre esse produto incidir imposto de importação de 20%, você vai ter que pagar $200 de imposto de importação. Então, os impostos se dividem em diretos e indiretos, conforme repercutam ou não repercutam, e se dividem em reais e pessoais. Reais quando incidem sobre a res, a coisa, e pessoais quando incidem sobre a pessoa, não sobre a coisa. O mais pessoal de todos os impostos, só para a gente exemplificar, é o imposto de renda. Vejam, senhores, imposto de renda é um imposto pessoal, ele não é real, ele não incide sobre nada especificamente, ele incide sobre a pessoa. Veja, para saber se você oferiu renda, eu preciso saber de todo o teu universo econômico. Eu preciso saber quanto você gasta com despesas médicas, que são dedutíveis, quanto você gasta com despesas com educação, que são dedutíveis até o limite de R$3.700 por ano. Não é por mês, não, é por ano. Então, imagine um sujeito que tem um filho estudando na faculdade de medicina e paga R$8.000 de mensalidade da faculdade de medicina. Ele paga R$8.000 por mês, né? Mas ele pode deduzir R$3.700 por ano do imposto de renda dele, que é a parcela dedutível das despesas com educação. Vocês aqui, por exemplo, pagam uma mensalidade que eu não sei nem quanto é, mas dessa mensalidade toda que vocês pagam, vocês podem deduzir R$3.700 por ano. Isso é um verdadeiro absurdo, uma falácia, que já foi, inclusive, julgado inconstitucional por alguns tribunais regionais federais, e os advogados até conseguiram uma liminar para poder deduzir despesas com educação ilimitadamente, mas aí, meus amigos, nós esbarramos em outros problemas. O que aconteceu? No estado do Ceará, os advogados do Ceará conseguiram uma liminar que não precisavam, eles podiam descontar ilimitadamente despesas com educação. Acontece que todo aquele que descontava ilimitadamente despesas com educação caía na malha fina. E advogado não gosta de cair na malha fina, né? Moral da história: ninguém utilizou o direito de descontar ilimitadamente despesas com educação. É preferível descontar só até R$3.700 e não cair na malha fina. Quer dizer, o nosso país é um país muito difícil. Mas vejam, dentro do âmbito dessa classificação dos impostos em reais e pessoais, veja, você pegar o imposto de importação, real, imposto de exportação, real, imposto de renda, pessoal, imposto sobre produtos industrializados, real, incide sobre o produto industrializado, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o IOF, é um imposto pessoal. Tanto é que o microcrédito, por exemplo, está isento de IOF, caderneta de poupança está isenta de IOF, porque o IOF é pessoal. ITR, imposto real, incide sobre a res, incide sobre a coisa. Que coisa? A propriedade territorial rural. O imposto sobre grandes fortunas. Veja, se tivesse sido instituído, nunca foi, mas se for instituído, ele vai ser um imposto real, incidindo sobre o quê? Sobre a fortuna do indivíduo. Veja, em relação aos estados, ICMS. O ICMS é um imposto real, incide sobre a coisa. O IPVA, real. O ITCMD, real. Pega em relação aos municípios, o ISS, um imposto pessoal. Veja, um advogado paga ISS, um pipoqueiro também paga ISS, sendo que o pipoqueiro paga um ISS baixinho e um advogado paga um ISS maior. Isso por quê? Porque é um imposto pessoal. Ele não incide sobre uma coisa, ele incide sobre uma pessoa. Então, é um imposto pessoal. O IPTU, real. O ITBI, real.
Muito bem. Além dessa classificação dos impostos reais e pessoais, uma outra classificação importantíssima é a classificação dos impostos em fiscais e extrafiscais. Veja, os impostos fiscais são aqueles que têm objetivo arrecadatório. E os extrafiscais são aqueles impostos que têm objetivo eminentemente regulatório. Aí você vai dizer para mim, peraí, professor, mas todo imposto não tem objetivo arrecadatório? Não necessariamente. Veja, a Constituição, ela elegeu 4 e somente 4 impostos ditos extrafiscais, que têm objetivo eminentemente regulatório e não arrecadatório. E esses 4, e aí não estou fazendo um exemplo, eu estou elencando, fazendo uma enumeração, números clausos dos 4 extrafiscais. Quais são esses 4 extrafiscais? Eles estão lá no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. O que diz o parágrafo 1º do artigo 153? Ele diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Quais são esses impostos elencados nos incisos 1, 2, 4 e 5? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Esses 4 impostos, importação, exportação, IPI e IOF, esses 4 impostos são chamados de extrafiscais. Eles têm objetivo eminentemente regulatório e não necessariamente arrecadatório. Explico. Por exemplo, vocês são muito jovens, mas alguns se lembram que em 2001, por exemplo, nós tivemos um apagão de energia elétrica, que nós tivemos um problema sério de energia elétrica no Brasil. Aí reduziu-se a 0 o IPI, por exemplo, do aquecedor a gás. E elevou-se o IPI do chuveiro elétrico. Se você quiser aquecer água, aquece a gás, não aquece com energia elétrica. O objetivo era o quê? Arrecadar mais? Não, economizar energia elétrica. Muitas e muitas vezes nós podemos ter, por exemplo, aqui no mercado interno, não poucas vezes já foi feito isso. Aqui, cimento, por exemplo, nós temos um cartel de cimento aqui. As empresas vai meio que combinam o preço e tal e estabelecem um preço do cimento completamente fora dos preços de mercado. Aí o governo vai e zera o imposto de importação do cimento. Aí as empresas passam a importar cimento mais barato do que no mercado interno. Aí regula o preço no mercado interno. Mas com isso, se arrecada mais? Não, na verdade se arrecada menos. Mas o objetivo desses 4 impostos, importação, exportação, IPI e IOF, não é necessariamente arrecadar, é necessariamente regular situações. Então, por isso essa é uma classificação importante, porque somente esses 4 impostos são ditos extrafiscais. Porque através desses 4 impostos, o governo faz uma política, por exemplo, monetária. Vamos imaginar o IOF, que é o grande imposto que o governo faz política monetária através dele. Se eu aumento o IOF, o crédito fica caro. Se o crédito ficar caro, o tomador de crédito não vai ao mercado. Se o tomador de crédito não vai ao mercado, eu reduzo a base monetária, que é todo o ativo circulante do país. Então, eu faço redução da base monetária através do aumento do IOF. Ou então, eu reduzo o IOF, o tomador vai ao mercado, toma crédito, eu aumento a base monetária. Então eu faço o quê? Política monetária pela alteração da alíquota do IOF. E é por isso, e somente por isso, que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos dentro dos limites estabelecidos em lei, que nós vamos ver quando formos enfrentar os princípios constitucionais tributários, que essa é uma exceção ao princípio da legalidade estrita. Só se pode aumentar tributo por lei, só se pode exigir tributo por lei, mas esses 4 podem ter suas alíquotas alteradas por um decreto do Executivo dentro dos limites estabelecidos em lei. Então não é uma exceção à legalidade, mas é uma exceção à legalidade estrita do artigo 150, inciso 1 da Constituição.
Vamos ver com calma. O que é importante aqui é a gente classificar esses impostos aqui em impostos fiscais, todos são fiscais, menos esses 4 aqui: importação, exportação, IPI e IOF. Esses 4 são extrafiscais. Esses 4 têm objetivo regulatório e não necessariamente arrecadatório. Outra classificação que eu coloco, que não é muito importante, mas eu coloco, nem está aqui, é a classificação dos impostos em ordinários e extraordinários. Por quê? Todos os impostos, a rigor, são ordinários. O que são os impostos extraordinários? São aqueles previstos no 154.2. Veja, o 154.2 traz a única hipótese de impostos extraordinários. É o chamado imposto extraordinário de guerra. Que, olha, o que diz o 154.2? Que diz que a União, somente a União, poderá instituir. Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Veja, então essas 4 seriam as classificações mais importantes de impostos em diretos e indiretos, reais e pessoais, fiscais e extrafiscais, e ordinários e extraordinários. Agora, tem umas subclassificaçõezinhas. Por exemplo, se disser que os impostos podem ser divididos em impostos progressivos ou proporcionais, e, portanto, a outra categoria seria dos não progressivos, não proporcionais. O que é um imposto progressivo? É um imposto que tem as suas alíquotas fixadas de forma progressiva. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Por exemplo, imposto de renda. Tem uma tabela. A tabela do imposto de renda estabelece que até R$ 1.900 você está isento de imposto de renda. Aí depois você começa a pagar 7,5, 15, 22,5, 27,5. Agora, se você ganha mais de R$4.000 por mês, então você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Agora, essa progressividade de alíquota é decorrente do quê? Do fato de que o imposto de renda é um imposto pessoal. Então, nós vamos enfrentar subsequentemente os princípios constitucionais tributários. Nós vamos ver que existe um princípio constitucional que chama-se capacidade contributiva. Então, o que é o princípio da capacidade contributiva? É o princípio que determina que eu devo cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Então, as alíquotas do imposto de renda são progressivas, por conta do princípio da capacidade contributiva. Então, podemos falar em tributos progressivos e não progressivos? Podemos. Podemos falar em tributos seletivos? Podemos. Só tem um tributo que, a rigor, é seletivo no Brasil, que é o IPI. O que é um imposto seletivo? É um imposto cuja variação da alíquota tem que variar em função da essencialidade do produto. Então, produtos essenciais devem ter alíquotas menores e produtos supérfluos devem ter alíquotas maiores. Então, por exemplo, é um imposto seletivo. O IPI será necessariamente seletivo. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarros têm elevadíssimas alíquotas de IPI e de ICMS. O ICMS também vai ser seletivo. O IPI e o ICMS são seletivos. Tem variação da alíquota em face da essencialidade do produto. Ou seja, produtos supérfluos, alíquotas maiores. Produtos essenciais, alíquotas menores. Os produtos da cesta básica têm baixas alíquotas de IPI e de ICMS. Não deveria ter nenhuma, né, senhores? Produto da cesta básica não deveria ter nenhum imposto. Mas tem. Veja, nós somos um país que cobra imposto de arroz, feijão, farinha, macarrão. E não é pouco não, hein, senhores? Não é pouco não. Lamentavelmente, né? Esse é um dos grandes problemas do Brasil, é esse, injustiça, né? Injustiça tributária. Por quê?
voltando naquela tecla, tributamos excessivamente o consumo. E ao tributar o consumo, tributamos principalmente os mais pobres. Porque o mais pobre, ele não tem como fugir do imposto embutido nas coisas que ele compra. Então, se ele vai ao supermercado comprar um sabão em pó, mesmo que ele compre o sabão em pó mais barato, sobre o preço daquele sabão em pó, dentro do preço daquele sabão em pó, está uma quantidade muito grande de tributos, principalmente os impostos indiretos. Diga. Vai parecer até uma pergunta meio boba, mas como é que eu tiro os impostos na legislação? Porque tinha ouvido até tudo mais de um imposto em cima da gasolina, etc., né? Foi feito em 2016, que é sobre ter que ter um centro de distribuição e aí aumentou os impostos. Como é que faz para retirar os impostos? É possível? É simples assim. Veja, eu modifico a lei, aumento a carga tributária. Agora mesmo, nós estamos diante de uma chamada reforma tributária que se avizinha. Só que, infelizmente, no Brasil, quando se fala em reforma tributária, ao invés de reforma tributária, o que se vai fazer, os senhores vão observar, é aumentar os tributos. Esse que é o problema. Veja, o tributo ele é aumentado por lei e reduzido por lei. Entendeu? Veja, e nós temos muitos tributos incidentes sobre os produtos. Um minuto só que eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas. Um minuto, por favor.